Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas à live da Zelma, que nessa edição a gente está com uma convidada super especial, uma jornalista, mestra em comunicação, e uma pesquisadora, né, de um tema que está assim mobilizando muita gente, né? Que é o tema das fake news, né? E como é que isso repercute na democracia e na nossa vida cotidiana, realmente. É a Luana Sena, conhecidíssima de todos nós aqui. Então, bem-vinda, Luana. Vou te chamar de Muito Luana obrigada, só, né? Glenn. Só, para que senão mão? Obrigada pelo convite. Obrigada a todos, boa noite a todos e todas que forem chegando aí A para nos assistir. Luana, Luana escreve na revista Revestrez, né? E também na revista Piauí, não é, Luana? E assim, muita gente Meu já sonho, teve a mas ainda não. Muita gente já teve a oportunidade de ler os seus textos e também de assistir algumas aulas dela, porque ela é convidada de alguns cursos de pós-graduação aqui na cidade, porque ela sempre fala coisas muito interessantes que a gente vai ter a oportunidade de ver, né? E aí, então, assim, eu acho que você provavelmente vamos cruzar com a Luana em algum momento, né? E aí vamos ter essa oportunidade de conhecer o seu pensamento, assim, com mais tranquilidade aqui. E eu queria perguntar para você, Luana, o nosso tema é fake news, consequências da circulação massiva de conteúdo falso. E aí eu queria começar perguntando, assim, para você, o que é que te motivou a pesquisar esse tema? Entre tantos temas pesquisáveis, digamos assim, por que você achou interessante discutir fake news? E, afinal, o que é fake news? Porque é, é um termo assim que gera. É meio polissêmico, né, como se diz. Então, eu queria que você falasse para assim, a gente, digamos assim, organizar assim, o nosso conhecimento sobre o que nós vamos falar. Começar, né? Tá bom, vamos lá. Então, essa pergunta é muito boa. Eu já, durante a pandemia, eu participei de vários momentos como esse, assim, lives sobre esse tema, e ninguém me fez essa pergunta, ninguém teve a curiosidade de saber de onde vem a curiosidade do pesquisador, né? Então, essa pergunta é muito feliz, obrigada por fazê-la. Que ela até me levou a refletir, assim, já realmente por que eu fui atrás de pesquisar uma coisa dolorosa, porque hoje em dia se tornou um tema, uma ferida, né? Uma ferida aberta nesse Brasilzão, no mundo, eu diria, né? Mas que aqui no nosso contexto Brasil, a gente tem sentido as consequências mais de perto. Então, primeiro, eu tinha acabado de defender o mestrado na Universidade Federal do Piauí, em comunicação, e eu tinha vontade de eleger um tema para levar para o doutorado, né, um tema de pesquisa que fosse atual, porque como eu pesquisei no mestrado cultura e cultura em jornal impresso e trabalhando com análise de discurso, eu fiquei um pouco cansada, cansada de pesquisar assuntos que eu lia autores muito lá atrás e assim que as consequências eram, enfim, quem é pesquisador sabe que a gente é movido por uma fagulhinha da atualidade, né? Eu gosto, pelo menos, de estar pesquisando uma coisa que está no curso dos acontecimentos, que você liga a TV e o Jornal Nacional está falando disso, e todas as notícias do dia citam alguma coisa a respeito. Então, eu gosto de pesquisar coisas que estão na pauta do dia. E aí tava essa onda de falar muito fake news. Isso foi 2 anos atrás, a gente estava próximo às eleições, mas ainda não tinha acontecido as eleições presidenciais no Brasil. E eu me incomodou profundamente, porque aí é importante também ressaltar que toda pesquisa acadêmica parte de um incômodo, né? Você vai pesquisar algo que traga uma pergunta, né? Uma problemática. E me incomodou profundamente o fato de que, pelo menos no setor de comunicação, no qual eu circulava, né, da universidade, as pessoas não estavam muito preocupadas em considerar fake news um problema da área da comunicação.
E para mim, em essência, é um problema comunicacional, né? Ou pelo menos é a falta da comunicação. E eu falava com professores, eu falava com colegas, gente, essa questão das fake news e tal. E todo mundo. Eu me lembro que o que se dizia na academia era: não, isso é um assunto superado. A gente não trabalha com pesquisa sobre fake news, porque fake news é o contrário de notícia. Então, é a não notícia, né? Se fake news é notícia falsa, como é que a gente vai tratar isso como um assunto acadêmico se a gente trata, em essência, com notícia que trabalha com fatos possíveis de serem comprovados, né? Então, tinha toda essa problemática, assim, de não ser, assim, não vamos olhar para isso, porque na academia isso, assim, uma certa arrogância acadêmica até, né? Assim, ou uma arrogância de achar que esse era um problema superado, ou de que isso não teria consequências tão graves como a gente viu. E aí eu fiquei mais motivada ainda de pesquisar, porque quanto mais as pessoas me diziam que não, que isso era ultrapassado, eu disse, cara, mas isso aí vai dar muito pano para manga ainda. Aí comecei por conta própria. Da importância, né? Mas era. E assim, e me incomodava principalmente o fato de que outros setores da sociedade estavam se preocupando com esse problema. Então, assim, quando a gente ligava a TV e o debate era fake news, por exemplo, tinha lá sempre um cara do direito, né, falando sobre o que estava sendo pensado na legislação, um advogado e tal. Às vezes chamavam uma pessoa da tecnologia, porque aí ele ia falar da questão dos dados, da Big Data, dos trolls, dos bots, dos robôs, sabe? Aí já ia para uma coisa da inteligência artificial, do computador. E às vezes tinha até alguém da psicologia, porque aí ia falar da questão comportamental, por que o ser humano gosta de espalhar boato, qual é a nossa noção de verdade, então ia para um debate mais filosófico até, né? Mas não tinha ninguém da comunicação. A única pessoa que tinha da comunicação era o repórter, ou a pessoa que estava ali mediando o debate, né? Mas a gente não tinha um cientista da área de comunicação social, né? Para falar com propriedade sobre um problema que, para mim, era essencialmente do âmbito da comunicação. Então, aquilo começou a me incomodar, assim, como é que nós comunicólogos... Na verdade, o que vinha na minha cabeça é, se nós comunicólogos não nos apropriarmos desse debate, dessa discussão, outras áreas vão fazer isso, né? E eu não sei se elas vão dar conta, porque a fake news, para mim, é um problema complexo, toda vez que eu falar essa palavra é difícil, que é completamente multidisciplinar, interdisciplinar, então envolve eu pedir mesmo auxílio e recursos de vários âmbitos, de várias áreas, de vários setores. Sozinha a comunicação não dá conta, isso é verdade, mas ela tem que estar presente também, né, junto com as outras ciências. E aí isso me motivou muito. E aí eu fui atrás de ler, os textos eram muito raros ou muito escassos, como ainda hoje é um pouco. Era muita coisa, muita bibliografia em inglês, porque afinal de contas esse termo surge lá, né? Uhum. E aí a gente pega e se apropria dele e começa a falar, mas não tinha muita pesquisa brasileira. Assim, no Brasil, quando começa a falar, já fala de fact-checking, que é a prática da checagem, né, dos conteúdos. E aí eu comecei a circular entre essa galera, procurar congresso. E assim, não deu outra. Isso foi em 2016 para 2017. 2018 e 2019, todos os congressos na área da comunicação foram sobre esse tema. Assim. Não teve para outro tema. Assim. Esse tema entrou na pauta do dia, não só na academia, como na vida dos brasileiros comuns, né? E aí eu fui ficando mais motivada. Então, hoje em dia tem episódio de documentário na Netflix sobre isso, tem muitos artigos já brasileiros, porque aí foi abrindo congresso, foi abrindo os GTs, né? Eu participei de alguns GTs já falando sobre desinformação e fake news, aí teve também um material da ONU muito bom também, e aí foram surgindo materiais, e eu fui gostando cada vez mais. E aí, respondendo a outra parte da tua pergunta, que é o que é fake news, né? Essa foi a pergunta inicial que eu fiz, o primeiro artigo que eu escrevi sobre o assunto, aliás, era abordando justamente isso, qual a noção de fake news que estava circulando na mídia brasileira. Porque aí tem isso também, a gente começa a falar muito sobre fake news, isso é fake news, mas será que todos nós estamos falando do mesmo tipo de fake news, ou a gente está falando do mesmo conceito? Por exemplo, quando o Bolsonaro fala
que a Folha de São Paulo produz fake news, ele não pode estar falando na mesma fake news que eu, sabe? A gente está falando linguagem diferente ali. Então, essa é a grande questão inicial, é definir o que é. E aí, os primeiros autores, os primeiros teóricos, eles vão trazer a fake news como um problema da área digital. Então, é importante isso ficar claro, porque às vezes a gente pega coisas que aconteceram lá atrás e, assim, episódios ou casos que são famosos no jornalismo, por exemplo, como exemplos de jornalismo mal apurado ou exemplos de pessoas ou personagens que foram vítimas de calúnia, de difamação, e a gente pega e taxa isso com o rótulo que a gente tem hoje, que é fake news, né? Tem um caso muito famoso na comunicação, que é o caso da Escola Base 10. Todo mundo que já aluno de comunicação ou não, já ouviu falar nesse caso, que é o caso do diretor de uma escola que foi acusado de assédio sexual, de assediar as alunas. E aí todos os jornais deram esse caso na época e repercutiu muito. E a escola se acabou, né? Ele nunca mais, a reputação dele foi pro lixo, ele nunca mais conseguiu recuperar, e a denúncia era infundada. Quer dizer, ele conseguiu se inocentar na justiça, mas ele nunca conseguiu uma justiça perante a opinião pública, digamos assim, né? Porque ele já tinha sido julgado pelos jornais. E aí, muita gente, eu participei do GT uma vez, um GT de comunicação num congresso em 2018 em São Paulo, e uma pessoa levou um artigo sobre a Escola Base 10. Então, o nosso grande embate era, não, mas isso aí não é um caso de fake news, querido, porque isso aí, além de ter sido 20 anos atrás, isso aconteceu na mídia tradicional. Então, é importante falar que a fake news que a gente entende hoje, ela pode até ser entendida como a calúnia ou a boataria lá de trás, né, dos anos passados, mas ela é amplificada. O problema dela, em essência, hoje, é que ela é amplificada pelas redes sociais e pela velocidade da internet. Então, assim, isso muda tudo, né? Conceitualmente, isso muda tudo. Então, a gente trabalha com fake news como sendo um problema do âmbito digital e para ser mais objetiva, porque eu falo muito, mas nada mais, nada menos do que uma produção de conteúdo calunioso ou conteúdo falso, né? Com o objetivo deliberado de prejudicar algo ou alguém. Então, assim, faz muita diferença essa palavra deliberado, porque não é por acaso, é um conteúdo propositalmente feito para manipular, para confundir, para ludibriar, né? Para persuadir. Todas essas intenções estão ali sob o guarda-chuva da fake news. E aí, quando eu chamo de conteúdo falso também, percebam que eu estou expandindo para qualquer conteúdo midiático. Não é só uma matéria jornalística, porque muita gente entende que, por conta de ter a palavra news, né? Então, notícia falsa, a pessoa acha que é uma notícia com caráter de verdade, mas que ela é caluniosa. Mas hoje em dia a gente está chamando de fake news qualquer conteúdo. Então, pode ser qualquer conteúdo falso produzido para enganar, né? Então, pode ser uma foto fora de contexto que você recebe, um meme, né? Hoje em dia tem um deepfake, que é um deepface, que é você manipular, você pega um vídeo e faz uma montagem que manipula a boca da pessoa e o que ela está falando, e você bota outras palavras na boca dela através de efeitos de computação, né? Então, assim, existem vários tipos de conteúdo, é uma seara enorme. Foto original com legenda errada, então já é uma coisa fora de contexto. Então, existem muitas modalidades. Aquela corrente do Zap que a gente recebe, meme, eu já falei, né? Imagem manipulada, mas, enfim, é conteúdo, porque é muito amplo, né, o aspecto. E aí tem outra problemática também sobre o termo e a conceituação dele, que é o fato de que ao pé da letra, fake news seria notícia falsa, né? Fake news. Mas a gente teria outras palavras para chamar essa expressão, né? Podia ser, por que não é? Por que a gente não usa false news, por exemplo? Porque o inglês tem outras palavras que dão conta do conteúdo falso, mas ao invés de false, a gente usa fake. Então, essa palavra fake também, se você for prestar atenção etimologicamente no inglês, ela quer dizer também, ela dá conta também dessa intenção de enganar, entendeu? De passar a perna no outro, né? De enganar mesmo, uma falcatrua. Então, é fake, é tipo um perfil fake. Isso é fake, é uma coisa produzida para enganar. Então, é diferente de ser falso por falso, de deslegitimizar, né? É que, na verdade, ele é intencional
e se amplia quando a gente pensa na fabricação desses conteúdos com propósitos políticos, com propósitos econômicos, com propósitos de fazer circular uma outra ideologia contrária à que é hegemônica, né, no momento. Então, tem muitas razões, né, e muitas motivações por trás da produção desse conteúdo falso, hoje em dia circulando. E acho que para começar a discussão é por aí. A pincelada é essa diferença, né, do ser intencional ou não, e de que o conteúdo pode ser mais do que uma simples matéria de texto. Ele pode estar em muitos formatos. Eu vou começar aqui a cumprimentar, viu? Não se preocupe não, que você está perfeita na fala, está falando muito claro, assim, as pessoas estão gostando muito. Aí aqui mandar um abraço aqui para os nossos internautas que estão aqui na live, tem o Marcelo Amorim, a Beatriz Gama, sua colega também, que eu vi você fez uma live com ela outro dia, que eu vi, Beatriz Gama Rodrigues, o Ayrton Martins, Dalton Macambira, Marcelo Peixoto, Marcelo me parece que é do Ceará, inclusive, a nossa deputada Elisângela Moura, o Raimundo Souza dizendo que você conceituou muito bem, e você é uma pessoa muito bem conceituada, né? A Tatiana Seixas, Fatinha Castro, enfim, nós temos assim, várias pessoas que estão parabenizando a escolha do tema e da convidada, né? Olha só, essa coisa do fake você me lembrou assim que no direito tem a história, né, de você agir com dolo, né? Com dolo é a intenção, né, de praticar o ato. Então, eu acho que o fake é exatamente isso. Eu acho que a ideia realmente é demarcar, né? Que não é uma coisa que você, não é um erro, digamos assim, né? Porque o jornalista também erra, né? Como qualquer ser humano, eventualmente pode errar, né? Mas exatamente. Aí não. Mas o erro, por exemplo, ele vai lá, ele sendo um jornalista sério, ele vai lá, pede desculpas e, enfim, né? A fake news me parece que não é isso, né? E é interessante você colocar aí, você colocou lá no começo da sua fala, porque assim, eu lembro que em 2016, né, que a gente começou a falar, essa expressão, ela surgiu, né? E eu lembro. No ano de 2016, eu acho, foi o ano que a expressão pós-verdade entrou naquele dicionário Oxford como a palavra do ano, né? Era a palavra mais pesquisada no dicionário e tal, no Google. Então, foi nesse ano mesmo, foi de 2016 para cá. E aí eu lembro que, assim, que quando começaram, assim, essas primeiras fake news, né? Essas primeiras notícias, assim, que elas não dialogavam com os fatos, né? Elas não tinham o menor compromisso com os fatos. Eu lembro que a gente não, muita gente, assim, não, e eu mesma, sabe, eu falei, não, mas isso não pode prosperar, entendeu? Aí eu comecei a ver notícias de que, um grupo de pessoas se reunindo para discutir que a Terra é plana. Eu dizia, gente, como assim? Entendeu? Séculos de ciência provando isso, como assim? Isso não pode prosperar, né? Mas aí você coloca um aspecto interessante, que eu quero que você desenvolva um pouco mais, assim, porque as fake news, de fato, o contexto em que elas surgiram e que elas ganharam essa dimensão, né, para além da técnica, é porque assim elas começaram a atuar, assim, a ser um instrumento, digamos assim, de um ataque muito forte à democracia, né? Assim, eu vejo muito claro assim uma relação muito forte, né, do uso de fake news para a democracia. Nos países em que a disputa se dava entre projetos de país, assim, na concepção mais democrática, do campo democrático, e que a disputa ocorria com concepções antidemocráticas, assim, as fake news, elas foram um instrumento muito relevante, né? E, assim, e muito grave, porque, como eu dizia, assim, que eu não acreditava, eu comecei a me preocupar com fake news quando eu comecei a ver colegas meus, advogados, entendeu? Pessoas, assim, que tinham acesso à informação, mas assim, estavam repercutindo isso, né? Aí eu falei, olha, realmente é uma coisa grave, né?
É uma coisa grave. Aí eu queria que você falasse assim, além dessa relação, só explorar um pouco mais, porque eu acho que sua pesquisa deve apontar para isso. Uma questão que eu acho muito interessante é que as plataformas digitais, assim, elas acabam gerando um excesso de informação, né? Sim. E que esse excesso de informação, alguns jornalistas e pesquisadores, eles falam que esse excesso de informação que é gerado, ele tem o motivo, na verdade, a grande intenção é desinformar, né? E aí eu queria que você se colocasse, você concorda com isso? Que o excesso de informação, assim, de fake news, por exemplo, acaba, na verdade, cumprindo o papel é o caminho mais curto para desinformar? Talvez para confundir, né? Ou pelo menos, eu não sei se o excesso. Vamos lá, vamos por parte. É porque a gente não está tendo, na verdade, um excesso de informação, a gente está tendo um excesso de conteúdo, pelo menos do meu ponto de vista, porque a informação é aquilo que te forma, né? Aquilo que te dá uma base, um conteúdo que te agregue, né? Que agrega valor. E o que a gente tem hoje em dia, com essa descentralização dos meios, né? É um excesso de conteúdo, de todo tipo e de toda espécie. Agora, se esse conteúdo se converte num material que informa ou não, já é outros 500, né? Então, esse excesso mesmo de conteúdo, ele confunde. E eu acredito que quando esse conteúdo especialmente a fake news, eu acredito que a intenção é exatamente essa. É pelo menos confundir. É tipo assim, se eu não vou conseguir te enganar, eu pelo menos vou tentar te deixar confuso. Tem um documentário muito bom, fugindo um pouco da tua pergunta, mas eu volto já para ela, que é Mercadores da Dúvida. Eu até estava revendo ele esse fim de semana. Vou anotar, que ele Anota aí, Mercadores da Dúvida. Tem um livro, na verdade, eu não sei se o livro já tem tradução, mas o documentário ele tem na internet legendado. E ele fala especialmente sobre essa indústria da propaganda, digamos assim, que sempre a publicidade de algumas indústrias sempre venderam a dúvida. O produto delas não era a verdade, e nem era, por exemplo, o cigarro. O maior exemplo lá que ele dá é a indústria do cigarro, né? Quando nos anos 50 se saem as primeiras pesquisas, se começa a falar que o cigarro dá câncer, que o cigarro mata, o que a indústria do cigarro fez, ao invés de investir em qualquer outra coisa, foi investir em publicidade, em relações públicas. Porque daí eles contratam a melhor equipe, e essa equipe pega e aconselha os diretores ou os bambamos lá a dizer, olha, vocês não vão responder nem que sim, nem que não. Vocês vão semear a dúvida. Então, a resposta clássica é, quando o cara ia dar a entrevista e perguntava, é verdade que o cigarro mata? Isso parece assustador pra gente, porque hoje em dia a gente tem uma convicção disso, né? Não sei até quando, porque como tá todas as certezas científicas que a gente tinha parece que estão indo pro buraco, mas até então a gente tem esse consenso. E quando a gente olha lá para os anos 50, a gente acha assustador, porque o cara dava entrevista e ele dizia assim, é verdade que o cigarro causa câncer? E o cara dizia, olha, nós não temos certeza ainda disso. E já tinha, sabe? Já tinha todas as pesquisas, todos os relatórios, eles já tinham certeza disso. Mas por isso que o nome é Mercadores da Dúvida, o que eles faziam era semear a dúvida. Então, assim, pelo sim, pelo não, o cara, aí surgem esses discursos, né, de, mas se eu vou morrer mesmo, então, sabe, eu escolho qual veneno me mata. Então surge toda essa outra narrativa, né, uma narrativa contra-hegemônica, que é a narrativa da dúvida. E eu acho isso muito semelhante ao que está acontecendo hoje. Mas respondendo a tua pergunta sobre... Eu ia começar pelo final, mas agora eu já me esqueci até o final. Acho que você, no final você falou tá tão interessante, fique à vontade. Que bom, mas acho que no final primeiro tu falou da questão da democracia e da importância ou dos efeitos disso para um regime democrático, né? Entendi assim. E depois você falou da questão do excesso de informação e se isso pode ser prejudicial. Então, começando de baixo para cima, eu acho sim que hoje em dia tem até um termo que os especialistas estão falando, infodemia. Infodemia, que seria uma epidemia do excesso de informações, né? E eu acho realmente que nós estamos adoecidos desse excesso de conteúdo a todo momento. Não é à toa que os consultórios
estão lotados de pessoas sofrendo de ansiedade, e aí a gente pega, mas é o contexto da pandemia, mas não é só a pandemia, é um conjunto de fatores, né? Porque antes da pandemia, a gente estava nessa aceleração da rotina, né, acelerada de trabalho, com todos esses agentes que são acionadores de ansiedade, que é o WhatsApp, o Facebook, a internet de um modo geral, né, as ferramentas de comunicações. Então, isso tudo é muito gerador de ansiedade para muitas pessoas, a velocidade com que a gente está vivendo, né? E aí, junto a todos esses fatores, tem esse bombardeio o tempo inteiro de informações. Então, não é à toa que as pessoas estão acreditando agora nos óleos essenciais, estão correndo para yoga, estão indo passar um fim de semana na cachoeira, todo mundo procurando voltar, se conectar com o natural, porque essa vida frenética e esse excesso de tecnologia, ele realmente levou a gente para um adoecimento. Isso já tem muita pesquisa comprovando isso, né? De que até a nossa permanência, o nosso excesso de tempo gasto nas redes sociais, eles são fatores que geram depressão, aquela sensação de eu não vou ter nunca a vida perfeita, a vida instagramável, né? Os corpos perfeitos, a comida perfeita, a rotina perfeita, todo mundo é feliz. No Instagram e no Facebook tem ninguém triste, só tem felicidade e beleza. E isso é muito adoecedor. E eu acredito que o excesso de informação vem aí junto nessa onda desse adoecimento. Então, é infodemia, o excesso de informação. E eu fico me perguntando, Zelma, como é que a gente migrou, na verdade, da sociedade que não acreditava em nada para a sociedade que acredita em tudo. Porque foi um salto muito rápido e muito de uma ponta a outra, né? Muito extremista. Como é que... Porque eu lembro, assim, de quando engateava a internet banda larga aqui, né? Eu não sou muito velha, mas eu acho que eu tive o primeiro computador com 15 anos. E eu lembro que ainda era aquela internet de escada e tal. E eu lembro que a chegada dessa informatização e da internet, de um modo geral, assim, na vida doméstica, né? Porque algumas pessoas já usavam em trabalhos e tal, mas era um recurso muito caro, né? Não era popular. Uhum. E as pessoas tinham medo. Eu lembro na minha casa, assim, de ter... Eu era a jovem que tinha um computador e que os mais velhos tinham medo. Então, assim, meu pai não fazia compra pela internet de jeito nenhum. Ave Maria, vão roubar a senha do meu cartão, vai ter a fraude do banco. Ele tinha muito medo. Assim, as pessoas mais velhas, meu avô também achava que aquilo era do outro planeta. E, assim, todo mundo era muito inseguro e muito descrente. Eu falava, mas tem aqui um cara no Mercado Livre vendendo um iPhone, tá barato, vamos comprar. Não, tu é doida, a gente não acredita em todo o conteúdo da internet, não. Isso aí tem um monte de bandido, tem um monte de hacker, a gente não acredita em tudo que lê. Então o discurso era esse, né? E eu ficava, Ave Maria, mas também o pessoal é muito preocupado, né? Assim também não. E eu já confiava, mas uma geração antes de mim, né? Meus pais, não confiavam em nada. De repente, num espaço pequeno de 10 anos, vamos colocar aí, porque isso para a história da humanidade é muito pouco tempo, de 10 anos para cá, essa mesma pessoa que não acreditava em nada no computador é a que está compartilhando link falso no WhatsApp. Eu não consegui entender, sabe? Porque foi muito rápido. Ele não acreditava em nada e hoje em dia ele recebe, olha, mas estão dizendo aqui que lá no Japão, não sei o que, uma vacina. Acredita em cada história mirabolante. E você fica, meu Deus, mas não era tu que um dia desse estava dizendo que não era para acreditar em tudo que via na internet? Então não faz sentido. Foi muito veloz essa mudança, foi muito acelerada e foi muito extrema, né? De uma ponta a outra. Assim, não acreditávamos em nada e agora a gente acredita em tudo. E eu acho isso muito perigoso, porque prova o tanto que as ferramentas tecnológicas, elas caminham muito mais rápido do que a nossa capacidade cognitiva de conviver com elas, né? De se adaptar a elas. É meio como se quando a gente está aprendendo a usar, aquela ferramenta já muda, já vem uma coisa nova, e aí já ficou obsoleta e você já tem que se atualizar. Então, essa pressa em estar constantemente se atualizando com as tecnologias, a gente não está dando conta de acompanhar, sabe? E aí vem muito daquela coisa que a gente estava conversando até, acho que antes de começar a live, que é essa coisa do pensamento científico ele ser mais lento, né? Ele não tem essa pressa toda. A gente trabalha com tentativa e teste, com exame, com refutação, e aí um faz, o outro refuta e se questiona. Isso leva tempo, né? E aí é por isso, não é à toa que hoje a gente chegou
nesse ponto de estar essa crise da ciência, porque a ciência não se comunica de forma tão veloz quanto os fabricantes de fake news. Então, a fake news ela sempre vai ser mais rápida do que o saber científico, né? Então, vai ser sempre assim, esse embate. A gente tem que começar a pensar em estratégias para que essa lacuna entre os dois campos não fique tão profunda, né? Não seja um poço tão sem fundo, porque senão a gente está perdido. E sobre a questão da democracia, o que eu posso dizer agora é que, obviamente, é extremamente essencial que a gente consiga barrar, ou pelo menos amenizar ou diminuir a propagação de fake news, para que a gente possa viver num regime democrático, ainda que com todas as suas falhas. Porque uma sociedade bem informada, ela é uma sociedade que toma melhores decisões, né? Que consegue tomar suas decisões. Uma pessoa bem informada. Você precisa de informação para tomar suas decisões. Então, como é que a gente vai conseguir escolher em quem votar, escolher os projetos políticos nos quais a gente decide acreditar, se a gente não tiver as informações suficientes, ou pior, se a gente tiver as informações erradas, né? Porque esse aqui é o grande problema. Assim, como que a gente vai discutir política e desavenças mesmo, desacordos, porque é preciso existir mesmo, né, opinião divergente, mas a gente não está conseguindo mais acolher e nem perceber, nem acolher e nem conversar com esse pensamento dissonante do meu, né? E é isso que eu acho muito perigoso para a democracia. Essa onda que está vindo dos cancelamentos, se você não concorda comigo, eu nem te quero mais aqui na minha rede, eu vou te cancelar, eu vou te deletar. Isso eu acho perigoso, porque aí você constrói muros. Aí a gente não está falando mais de fazer ponte, a gente está falando de se enclausurar cada um na sua bolha e não lidar mais com o diferente. E isso para um mundo, para um pensamento democrático e para um mundo diverso, é muito perigoso, porque existe essa pluralidade, né? Nós somos pessoas diversas, nós somos realidades diversas, mesmo dentro dos coletivos e das coisas que a gente tenta minimamente estabilizar ou pensar numa unidade, lá dentro são corpos diversos com realidades diversas, né? Sim. E aí a gente precisa falar sobre isso. E como é que a gente fala sobre isso se a gente está vetando as discussões, né? Se fechando para os diálogos, ou pior ainda, discutindo abstrações, que aí isso é que eu acho muito, muito perigoso, porque se a gente começa a falar só de fake news, ou se a gente começa a votar em pessoas que não vão a debates, votar em pessoas que não estão abertas ao diálogo com o diferente, a gente vai dando palco para isso, vai dando palanque para essas pessoas, né? E daqui a pouco a gente vai estar discutindo só abstração, a gente não vai estar falando de projeto político, a gente não vai estar falando de agenda de governo, a gente vai estar discutindo o kit gay, uma coisa que não existiu, que foi comprovado que não existiu, que a gente chegou à beira do segundo turno das últimas eleições presidenciais discutindo isso. Assim. Eu honestamente achava que de 2013 para cá a gente ia amadurecer no debate político, e a gente chegou no segundo turno discutindo uma fake news. Isso é muito grave. Isso é que eu acho que é o mais grave para a democracia nesse momento. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui com uma pergunta da professora Beatriz Gama Rodrigues. Ela diz assim: gostaria de saber se há um termo específico para fake news com objetivos políticos e também de que forma elas serão punidas pela justiça eleitoral, se é que serão, né? E aí, assim, ela traz uma discussão interessante, que é a questão de como, da tentativa, né, de se punir as fake news, e aí que acaba também abrindo o debate de como isso, de como uma punição ela é necessária, quer dizer, a consenso, pelo menos assim, mínimo, de que as fake news, pelo menos no nosso campo, digamos assim, que é uma coisa que faz mal à democracia, mas, por outro lado, tem a questão da liberdade de expressão. Até onde vai até onde é liberdade de expressão e a partir de que momento, como é que a gente pode mensurar? Você até já deu uma dica, mas eu vou deixar você responder. Tá. Vamos lá. Eu acho, Beatriz, que o próprio termo fake news, ele já é político, sabe por quê? Porque, como eu falei no começo, antes da gente ter consequências políticas da disseminação desse conteúdo falso, a gente não tratava o fake news como um problema.
Então é aquela história, calúnia, boataria, fofoca, sempre existiu, desde que o mundo é mundo, né? Só que a gente nunca olhou para isso como um problema. Então, nas próprias campanhas eleitorais, por exemplo, sempre foi uma prática dos dois lados, de um adversário procurar o que tinha de ruim ou de errado no comportamento do outro, né, ou na campanha do outro, para poder atacar o adversário por essa fragilidade. Então, essas estratégias sempre existiram. O que me parece que acontece agora é essa produção deliberada de um conteúdo com o propósito de te prejudicar, né, de prejudicar o outro. Que já existia lá atrás, como eu falei, só que agora isso está acontecendo com o advento da internet, com a velocidade da propagação disso em rede e com esse exército, né, de pessoas e também de robôs, né, de bots, que disseminam esse conteúdo. Então, isso aumenta o alcance e, consequentemente, a consequência, né, dessas ações. Então, eu tenho para mim que fake news, por si só, já é um termo do uso da mentira para fins políticos, sabe? Eu tô pensando isso aqui agora, com essa tua questão. Mas eu acredito que sim, porque eu lembro até de quando eu comecei a conversar de conversar sobre isso com outros professores, eu lembro de um professor amigo meu do direito dizendo isso, assim, então fake news só é olhado pela academia, só começa a ser olhada pela academia como um problema, de fato, da comunicação, quando ela tem consequências políticas. Aí eu parei para pensar e disse, realmente parece que a gente só se ligou para isso quando viu as consequências políticas disso, né? E sobre a forma de punição, algumas coisas já estão sendo desenhadas, né? A gente vê aí no jornal toda hora o desenrolar do inquérito das fake news, e aí tem também um projeto de lei na tentativa de criminalizar as fake news ou a produção e reprodução desse conteúdo falso. Mas eu acho tudo muito ainda imaturo, sabe? Eu, observando como pesquisadora, eu não vejo de forma muito positiva e nem acredito que vai ser muito eficiente esse tipo de tentativa por algumas razões. A primeira é que eu acho que a gente já tem leis contra calúnia, contra difamação, assim, se você se sente lesado por alguma dessas situações, você já tem como recorrer na justiça ou como recorrer juridicamente através de leis já existentes. Então, eu tenho muito medo, tenho receio, na real, de que uma lei para criminalizar as fake news, eu acho que ela caminha ali, ela tem um cheiro de censura, sabe? Ela tem uma paquera com a censura e com, não sei, ela beira a vigilância, sabe? Há uma ameaça, talvez, à nossa liberdade de imprensa também. É um campo muito espinhoso, porque me parece que ela abre brechas para, por exemplo, qualquer conteúdo que a imprensa soltar que não corrobore com o meu pensamento, eu vou lá e acuso de fake news, sabe? Que é muito o que o presidente tem feito hoje, né? A Globo mente, a Globo faz fake news. Então, isso gera uma crise enorme, assim, uma crise da nossa crença nas instituições, né? A gente fica meio sem saber no que acreditar. Aliás, um campo fértil para a propagação das fake news além dessa descentralização das ferramentas de comunicação, né? Que hoje em dia todo mundo tem um smartphone ou todo mundo pode, de alguma forma, se comunicar através da internet. Além disso, tem o fator também da nossa descrença total e absoluta nas instituições. Então, a gente não acredita mais na justiça, a gente está meio descrente da indústria farmacêutica, a gente está descrente da ciência, a gente não acredita mais até na religião, meio que a gente entrou numa crise geral e generalizada sobre tudo. E aí é nesse cenário que é muito propício para o surgimento de fake news, né? A gente está se comunicando mais através das ferramentas, a gente está acreditando menos nas instituições e ainda tem essa polarização política, que também reforça, né? Na verdade, eu nem sei dizer ao certo se é consequência ou se é fator que gera, né? Porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tanto a polarização política, ela gera também um campo fértil para as fake news, como as fake news aceleram esse processo de polarização política. Então, fica numa semiose aí infinita. E é isso, eu não gosto muito
do que eu andei lendo sobre os projetos de leis, eu não gosto muito ainda de nenhum, porque eu acho também que eles são muito pobres no sentido de conceituar o que é a fake news, que é o que a gente está aqui já há bons minutos tentando, e ver como é complexo, né? Porque tem muitos fatores. Então, um cara chegar com um projeto de lei de 3 páginas e dizer, o problema não é você criminalizar, o problema é você, se você vai saber recortar exatamente direitinho o que é o crime, né? Porque será se o crime vai ser eu criar aquele conteúdo falso, ou o crime vai ser quem clicou e compartilha? O criminoso é quem clica e quem compartilha. E a rede social, que é só a plataforma de divulgação, ela também é criminosa? Então, assim, a gente vai ter que enquadrar todo mundo, vai todo mundo preso, porque vai preso o que cria, vai preso o que recebe, o que compartilha, e o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, vai ter que ser preso também, sabe? Porque tem dedo de todo mundo ali, né? A plataforma que serve como plataforma divulgadora, ela não pode também se isentar da responsabilidade. O Facebook está aí, tendo que responder a vários processos, e o argumento deles não, mas é porque nós não somos criadores de conteúdo, nós somos só uma plataforma divulgadora. Ah, bonitão, então tu tá ganhando receita de publicidade na tua rede e tu não tem responsabilidade sobre aquele conteúdo que está sendo gerado lá. Eu acho absurdo ele tentar se isentar com esse argumento, sabe? É tão tal que eles estão tentando ali cercear e vai mudando, vai adicionando algumas coisas, algumas ferramentas que te ajudam a detectar um conteúdo falso. O Facebook, especialmente, tem investido muito em projetos educativos sobre conteúdos falsos. Então, tem palestra, tem curso de graça para jornalista, tá tendo muito incentivo educativo no sentido de formar pessoas, formar agentes checadores, né? Então, eles estão investindo em educação. Isso é legal, mas eu acho também que não é só isso. Assim, são muitos fatores, muitos mesmo. Eu não acho um problema fácil e eu fico nervosa de ver que a gente está caminhando mais depressa no sentido de criminalizar do que no sentido de prevenir, né? E aí, esse é um problema bem brasileiro, né? Um problema típico de Brasil. Lei a gente tem demais. Já tem muita lei, mas será se isso efetivamente funciona? Isso é que eu acho perigoso, porque a gente tem gente na academia pesquisando sobre isso, defendendo tese de 500 páginas para tentar chegar num consenso sobre desinformação e sobre fake news, e aí vem meia dúzia de deputados e diz, não, fake news é isso, eu que sei, porque eu que sou o dono da razão. Eu acho perigoso. Mas olha só, se a gente situa esse debate assim, historicamente, digamos assim, a partir de 2014, e você lembrou muito bem essa questão do ataque, do ataque às instituições, né? A partir de 2014, a gente percebeu no Brasil assim, o crescimento muito forte de um sentimento antipolítica, anti-instituições, né? Anti-ciência, anti-conhecimento, ou seja, tudo isso virou digamos assim, criou as condições para que as fake news elas pudessem ser plantadas e pudessem ser absorvidas e pudessem ser disseminadas, né? Então, assim, viu, Beatriz, assim, eu acho que tem uma relação muito forte, porque se a gente analisa os processos políticos, né, de 2000 eu digo 2014 porque, na verdade, assim, quando o sistema político todo foi questionado, foi 2013, né? Mas, assim, a partir de 2014, porque, assim, a Lava Jato, ela chegou para, primeiro, criminalizar os partidos de esquerda, em especial o PT, aí depois não foi contida, e aí, quer dizer, não foi contida no sentido de que não houve senso crítico, ninguém criticava, ninguém ousava criticar qualquer método, né? Qualquer questão, e aí acabou ela atacando todo o sistema político, e a gente sabe o resultado que deu. Agora, eu queria colocar uma questão para você, Luana, é o seguinte, porque, veja, uma notícia publicada num veículo de comunicação oficial, né? Folha de São Paulo, o Globo e tal, o Jornal Dia aqui, o jornal, enfim. Você tem uma autoria. Então, assim, você pode ir e entrar com uma ação judicial, entendeu?
foi caluniado e tal, né? Assim, e também esses veículos assim mais, digamos assim, tradicionais, ou um rádio, uma TV, quer dizer, eles, de algum modo, ainda existe um certo nível assim de padrão ético mínimo que eles obedecem. Sim. Aí, assim, Sim. o que os estudos vêm demonstrando é que o campo mais fértil de disseminação de conteúdos falsos, com essa intenção de prejudicar politicamente, é o WhatsApp, que é uma plataforma em que você, depois que cai no WhatsApp, você não tem mais como saber a autoria, entendeu? Sim, porque é criptografado, né? Então, assim, eu acho que a gravidade disso, ela é muito maior, infinitamente maior, porque, assim, eu lembro, não agora, que agora tá absurdo, né? Agora tá absurdo, mas, assim, mesmo antes na época da Dilma, eu lembro que surgiu uma notícia parece, tipo assim, a Caixa vai abrir para pagar, era um sábado, a Caixa vai abrir para pagar o Bolsa Família. E foi impressionante como, assim, no Brasil inteiro, ao mesmo tempo, quer dizer, já era para se desconfiar que a questão ali, ela tinha uma inteligência por trás, ela tinha uma tecnologia, porque como é que uma notícia consegue em menos de 24 horas, ela conseguir chegar ao país todo, né? Sim. Então, assim, eu concordo contigo, eu acho que essa discussão ela é super válida, eu acho que a gente precisa aprofundar aprofundar a discussão do que seria para evitar a questão do ataque à liberdade de expressão, que afinal de contas é um bem valoroso. Apesar de que os jornalistas dizem, né, dizem que notícia é aquilo que os poderosos não querem que sejam divulgados, que a notícia, o jornalismo incomoda, né? Que o que não incomoda é publicidade, é propaganda, né? Então, assim, há uma insatisfação e, de fato, incomoda, né? Da mesma forma que eu acho que jornalista também não gosta de ser criticado. Sim, Jornalista também não gosta de ser criticado, enfim, eu acho que ninguém gosta de ser criticado, né? Mas é isso. E agora, eu queria te perguntar uma coisa, assim, em relação a isso que você detecta, né? Como é que os jornalistas estão sendo formados, assim, para lidar com isso? Porque, assim, você já é mestra, você já está partindo para o doutorado. Como é que você vê isso, assim, nas graduações, né, digamos assim? Ou é bacharelado? Bacharelado não sei se acho que é bacharelado. Você vê você acha que desde o momento em que você era estudante, que se preocupou e que achou que não se deu muita bola, você acha que mudou isso? Você acha que porque, de fato, o tempo da ciência, ele é muito mais reflexivo mesmo, não dá para... E a velocidade da informação, especialmente a informação digital, ela é super veloz. Você acha que está tendo... Eu acho, Zelma, que eu costumo até dizer que esse momento confuso que a gente tem vivido agora, da infestação de fake news, ele é muito culpa dos profissionais de imprensa, assim. Eu vejo isso muito como responsabilidade nossa também. A gente não pode, fazendo uma autocrítica da profissão mesmo, sabe? A gente não pode ficar num pedestal dizendo, olha, mas eu avisei para confiarem em mim e vocês não me ouviram, sabe? Tipo, sou o bambambam e você que é o culpado porque você foi confiar numa fonte duvidosa. Não é bem por aí o caminho. Na verdade, se as pessoas procuraram se informar por terceiros ou por outras vias que não as oficiais ou as tradicionais, é porque essas vias antes consideradas tradicionais, né, elas deixaram muito a desejar, né? Então, assim, fazendo uma autocrítica, essa cova da desinformação, ela foi cavada por nós, jornalistas, pela maneira como a gente começou a produzir, ou a maneira como a gente se acostumou a produzir, né? De forma
não tão imparcial, né? Muitas vezes até mesmo tendenciosa. Então as pessoas deixaram a acreditar muito numa produção jornalística porque começou a perceber que existia uma produção jornalística meio enviesada, então que vai na contramão daquele princípio da objetividade jornalística que tanto se prega, né? E então acho que nós somos responsáveis também pela maneira industrial como a gente começou a trabalhar também, que eu acho que isso foi um processo, obviamente, que da Revolução Industrial para cá modificou a maneira como quase todas as profissões, eu diria todas, mesmo todas as profissões se modificaram com a Revolução Tecnológica, nem só a da industrial, mas agora a outra revolução que é a tecnológica. E essa Revolução Tecnológica transformou totalmente a maneira como nos comunicamos e como as nossas relações são mediadas, né? E, obviamente, ela afetou as profissões, né? E eu acho que a profissão do jornalista ela foi uma das mais impactadas, eu diria, porque não só pela informatização, mas por esse processo de mercantilização da notícia, porque, assim, obviamente, a empresa jornalística é uma empresa, e como empresa ela precisa vender e precisa se sustentar, né, ou se viabilizar financeiramente. Mas ela não pode, em momento nenhum, esquecer que ela também é um serviço fundamental, é um serviço, como é que eu posso dizer, a nossa função... É um bem público. É um bem público, exatamente. A nossa função social, ela não pode ficar para trás, né? Em detrimento... A gente não pode pensar no comercial em detrimento da informação, que é o que a gente produz, né? A gente não vende uma mercadoria, a gente não faz sabão, a gente vende informação, e informações que impactam na sociedade. Então, informações referentes à saúde pública e à maneira, a noção de cidadania que as pessoas têm, aos direitos que as pessoas têm, a todo o conhecimento de ciência que grande parte de uma população semi-analfabeta que se alfabetizou. A população brasileira é uma população que se alfabetizou pela televisão. Então, assim, olha o nível de importância que os comunicadores têm, né? Eles não é qualquer coisinha, você entrar todo dia na casa da pessoa dizendo aquelas coisas, você ter um livre acesso na casa da pessoa, né, através dos veículos de comunicação. Então, essa importância, esse poder, que algumas pessoas vão chamar de poder, né, ele não pode ser deixado de lado, né, por uma questão comercial. E é isso que eu acho... Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Exatamente, como diria o Homem-Aranha. E aí eu acho que foi isso que se perdeu em algum momento e que aí resultou... A gente precisa fazer essa autocrítica, fazer essa meia-culpa para poder entender como é que a gente chegou até aqui, né? Em que momento... Onde foi que a gente falhou? Porque é isso, as pessoas foram procurar outras narrativas. Tipo, que bom que tem, porque eu também não vão pensar que eu sou aquela pessoa que defende essa mídia hegemônica e que acredita que só a TV Globo ou só os grandes jornais têm poder de fala. Não, inclusive acho ótimo que surjam Mídia Ninja, Nexo e todos os outros canais de comunicações com menos poder aquisitivo, mas que têm feito até mais burburinho e mais movimento. O Intercept Brasil... Então, outras maneiras de se financiar e de se viabilizar a produção noticiosa, eu acho super importante, acho massa que surjam, mas eu acho que é o momento da grande mídia também olhar para dentro de si e pensar, o que a gente fez de errado? Por que as pessoas... Não é como um dono de jornal cruzar os braços e pensar, tipo, se as pessoas não estão mais se informando tanto pelo jornal impresso, o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado no meu conformismo e pensar, é isso mesmo. Não, eu tenho que tentar entender para onde é que esse fluxo de leitor está indo e tentar criar mecanismo para acompanhar, senão eu vou perder esses leitores mesmo, né? Se as pessoas não estão lendo, era uma coisa que eu falava lá atrás, assim, que se o jornal não se reinventasse, ele ia perder, porque esse novo leitor, essa geração que nasceu de 2000 para cá, ela quase não está lendo mais no papel, né? Ela está lendo na internet, ela está lendo no tablet, no celular, se é que ela está lendo, mas eu quero acreditar que ela está lendo. Então, esse jornalismo ele precisa acompanhar essa mudança para não ficar para trás. E aí eu acho que faltou essa autocrítica, como tem faltado. Quando a gente olha para esses momentos de crise, eu fico pensando também que eles não são de todo ruins, porque os momentos de crise são o primeiro passo para a gente pensar nessas mudanças, né? Para a gente
refletir, para a gente reavaliar, ver onde errou e pensar em soluções. Se não for a crise, a gente não pensaria nessas questões, né? É a versão Luana otimista, né? Porque porque assim, não é só o que diz, mas também o que esconde, né? Porque Exato. a gente tem exemplos assim terríveis, né? De a imprensa calar. Eu lembro na minha fase de sindicalista, assim, era terrível, porque assim, eu trabalhava na Previdência e depois na Justiça também a gente chegou a fazer greves nacionais, e assim, não saía nada, a gente ficava assim ávido, fazia na Previdência, então que assim, o movimento era mais forte, e assim, não saía nada, não saía uma linha. E aquilo ali era muito opressor, né? Porque dificultava até o contato, porque a gente dizia, não, aqui a greve está forte, mas como não sai nada na imprensa? Então, assim, não é só o que diz, é o que não diz também, né? Mas, assim, eu disse que você estava na versão otimista. Eu estou tentando porque eu outro dia eu ouvi uma fala de uma colega sua jornalista da USP, e ela disse uma coisa que eu concordei completamente. Assim, ela disse assim que as pessoas, na verdade, vão para as plataformas em busca de confirmação daquilo que elas querem acreditar. Não necessariamente querem conhecer, digamos assim, a verdade enquanto fato, né? Enquanto narrativa de um fato que aconteceu. Ela procura as plataformas para confirmar aquilo que elas... Ou seja, a pessoa sabe que não é verdade, né? Ela sabe que é uma fake news, né? Mas aí ela se é auto-engano ou má-fé, enfim, né? Você concorda que tem isso? Ou isso é pessimista demais? Não, é exatamente isso. Eu só queria voltar lá atrás que eu não respondi, terminei não respondendo direito a tua pergunta sobre o que o ensino de jornalismo está fazendo hoje sobre isso, né? Eu apontei o problema da falta de autocrítica da produção jornalística, mas não apontei o que está se fazendo hoje no ensino. Eu vi, Zelma, como te falei no começo, eu vi desses 2 últimos anos muitas faculdades, muitas universidades apostando nessas discussões nos congressos e nas coisas. Mas, de fato, eu tenho visto pouca coisa na grade dos cursos, tipo novas disciplinas que discutam isso, né? Que discutam a desinformação, que eu acho que já está na hora de levar também para dentro do curso, não só como uma discussão externa. E ao contrário disso, eu vejo não só a própria imprensa, como também no ensino de jornalismo, as pessoas usando o argumento da fake news e da desinformação para encher sua própria bola, tipo, para valorizar a sua atividade ou a sua profissão. Então, isso também é um pretexto que me dá um pouco de nervoso, porque é tipo isso, os cursos de jornalismo estão usando isso muito como, olha, a importância de você ter uma formação e de você ser um profissional da área para você... Eu acho muito esquisito isso, você dizer que a pessoa precisa ter aquele diploma para que ela seja ético no que ela faz. Tipo, você tem que ser ético na vida, né? Como cidadão, não é só como jornalista, é como um ser humano que vive em sociedade. Então, não tem essa de... Você tem que... Venha estudar jornalismo, porque aqui você vai aprender como não fazer fake news. O problema não é por aí. O problema é que tipo de profissional está sendo formado para ocupar esses lugares, né? E não é o título que vai dar para ele o status de provedor da verdade e de todo o saber. Não é. É o fato de se ele é um cidadão ético ou não, né? Eu até falo muito que hoje em dia, ao invés de você... Que antigamente, nas primeiras palestras que eu dava sobre o assunto, eu falava que eu terminava dizendo assim, seja você também um checador. E aí eu dava dicas de como a pessoa checar o conteúdo que ela recebe, o que é fake news, o que não é. Mas, assim, em determinado momento eu percebi que eu estava também transferindo a responsabilidade para as pessoas comuns, né, para o cidadão comum. Que eu acho que é também. Só que, assim,
Naquele momento era urgente fazer isso, porque estava essa onda mesmo de disseminação de notícia falsa, mas eu acho que agora chegou um momento que não é por aí a saída, sabe? Não é seja você também um checador e vamos todos checar. Só isso não é suficiente. Eu acho que a pergunta agora não é mais. Que aí eu dizia assim para a pessoa, antes de compartilhar, observe o conteúdo e pensa, será que é verdadeiro? Será que é falso? Dá uma checada antes de compartilhar. E hoje em dia eu acho que o questionamento ele tem que ser amplificado para essa pergunta ética. Não é se é verdadeiro ou falso. Será se eu vou prejudicar algo ou alguém compartilhando essa informação? Porque às vezes é isso. Você sabe que aquele conteúdo é falso, mas mesmo assim você quer porque você tem a intenção de prejudicá-la, né? É pensar já na consequência e não pensar se você porque senão você está pensando só em si, não no outro. Assim, eita, será que eu vou sair de mentirosa se eu compartilhar isso? Não é, o problema não é só você sair de mentiroso, o problema é a consequência da disseminação daquele conteúdo. Eu estou tentando pensar mais por aí. Mas agora, voltando para o comentário da sua colega da USP, eu acho na mosca, assim, é certeiro e pontual que é isso. As pessoas procuram explicações para suas crenças pessoais. Na verdade, não é nem explicações, elas procuram narrativas que dão lógica à sua crença pessoal. Isso é o que a gente chama hoje em dia do fenômeno da pós-verdade, né? O ambiente da pós-verdade, quando a gente fala, a gente está falando exatamente disso. De uma circunstância, a gente está vivendo essa circunstância de que conteúdos, fatos subjetivos, eles têm mais poder, né? Ou eles têm mais... Eles retêm mais a nossa atenção do que os fatos objetivos. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente está mais ligado às emoções. A gente está mais preocupado com o efeito que aquela notícia faz em mim ou faz no outro, do que com os fatos concretos. Assim, se de fato aquilo é um fato, né? Isso aqui foi comprovado, isso aqui é uma pesquisa científica, esse dado ele procede, a gente não quer saber disso. A gente está querendo saber do efeito que ela causa em mim. Então é muito isso. E a gente se espanta de ver, né, as pessoas acreditando nas maiores atrocidades, ou assim, coisas que em um Google, uma clicada no Google você consegue desmentir, mas a pessoa que você julga uma pessoa esclarecida, inteligente, Sim. Provida de todas as suas capacidades mentais e cognitivas, ela vai lá e cai. Por quê? Porque é isso, a onda da pós-verdade, ou como o Trump chama, de verdades alternativas. Eu acho assim, a gente está vivendo uma realidade muito abstrata, né? Mas depois da pandemia também nada mais me espanta. Mas a gente chegar numa situação de falar em verdades alternativas, que é isso? Como existe uma alternativa à verdade? Existe uma coisa que também é verdade, mas para além da verdade não existe. Se não é verdade, é mentira, é falso. É uma coisa, para mim, muito preto no branco mesmo, uma dicotomia. Não tem como ser meio termo aí, sabe? Não tem como dizer, isso aqui é a verdade que eu queria que fosse verdade, mas não é, sabe? E é muito perigoso isso. Essa tua amiga foi muito feliz nesse comentário, porque é exatamente isso. Já li vários artigos. Tem um livro também chamado, ia até olhar se ele estava aqui por trás, mas não está, que é sobre fake news e pós-verdade, que ele fala exatamente isso, que como seres de narrativa, o ser humano é um ser da narrativa, né? Um ser da linguagem, a gente pensa em linguagem, a gente se comunica através da linguagem, e a gente, desde a era lá das cavernas, o homem pré-histórico, ele mesmo sem a fala, ele já se preocupava em deixar uma história, né, uma narrativa. Então, aquelas pinturas rupestres, aquelas coisas na parede, é uma tentativa de deixar... De se comunicar e de deixar a narrativa histórica dele, né, para a posteridade. E, então, assim, desde aquele tempo, eu acredito, e até hoje, vem essa nossa necessidade de criar uma narrativa que construa sentido para a nossa existência, né? E é nessa tentativa que surgem as crenças pessoais, e aí nesse livro que eu ia indicar, mas que agora me fugiu o nome, ele fala isso, que primeiro surgem as crenças, depois é que a gente inventa uma história para justificar a nossa crença. E é aí que mora o perigo, porque se a crença ela é anterior, é muito fácil eu construir qualquer história que junte, não ligue Lé com Cré,
mas que justifique aquele pensamento, né? E aí eu acho que a gente está vivendo explicitamente isso hoje, né? Assim, né? Eu fiz, no começo da pandemia, eu escrevi um artigo que foi publicado no Observatório da Imprensa, que se chamava Bolsonaro, a Verdade e a Vida. Não, Bolsonaro, a Verdade e a Vida. E aí eu falava disso, foi perto de quando ele fez aquele primeiro pronunciamento que eu julguei desastroso, né? Que falava que a Covid era só uma gripezinha, que isso tudo ia passar rápido, que bastava você ter como é que diz, gente? Um histórico de atleta, que você... então, teve todo esse... Foi esse discurso de todas essas pérolas que me motivou a fazer esse artigo, porque as pessoas ficaram muito impressionadas de como que ele tinha ido para a TV falar aquilo e como aquela mensagem fazia efeito do lado de cada TV, né? Sim, o pronunciamento dele foi assustador, porque o pronunciamento dele foi num dia. No dia seguinte, a gente conseguiu perceber, empiricamente mesmo, o efeito daquilo no isolamento social, que começava a acontecer, mas o presidente foi para a TV dizer que era besteira. Então, as pessoas começaram a sair de casa, o movimento de carros na minha rua aumentou, você ia no mercado, você via mais gente. E as pessoas ficaram impressionadas, assim, de, nossa, mas como que as pessoas acreditaram naquilo que ele falou? E aí eu fui fazer um artigo justamente para tentar explicar, ou tentar entender também isso. Tinha dois fatores que eu observei, que primeiro você tem a maior autoridade política do país na TV falando exatamente o que a pessoa queria ouvir. Então é aí que mora o perigo, que aí corrobora com o que essa sua colega da USP falou. É que as pessoas estavam acreditando no Bolsonaro, não por ele ser também uma autoridade científica, né? Porque, obviamente, ele não é. Mas ele é uma autoridade política no país e ele foi para a TV dizer exatamente o que me confortava como ser humano, né? As pessoas estavam confinadas em casa não porque queria, não por hobby, não porque estava divertido. Estava horrível para todo mundo, como até hoje, de fato, está ruim para muita gente. Mas aparece uma pessoa na televisão, diz, ninguém queria estar vivendo a realidade de uma pandemia, ninguém se imaginou vivendo um dia essa realidade da pandemia, né? E aí aparece uma autoridade na TV dizendo, é uma besteira, isso é só uma gripezinha, e já está até passando, a gente já tem até aqui um remédio que vai servir, ótimo. Então, assim, é muito cômodo eu acreditar naquilo que eu quero ouvir, então, é ótimo, é confortável, a fake news, aí é que é o problema também, a fake news, ela é sedutora, né? Ela é charmosa, ela é a mentira sincera, como diria. Aí eu trago Cazuza aqui para relembrar. Mentiras sinceras me interessam. Então, assim, se eu conto uma mentira com tanta convicção e é exatamente o que o outro lado quer ouvir, dá tudo certo, né? Ele tá falando o que eu quero ouvir e todo mundo sai feliz. Feliz, vírgula, né? Porque aí o resultado, a conta chega alguma hora. A conta chega. Você concluiu? Olha, Luana, nós já passamos de 1 hora. Olha, o tempo passa muito rápido. Eu já ia dizer, o tempo passa desculpa muito se eu estiver rápido. empolgada. Porque Não, está maravilhosa. Olha, você é maravilhosa. Adorei mesmo assim, essa conversa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois, porque live é assim, né? Tem o pessoal que assiste ao vivo, mas tem também inúmeras pessoas que assistem depois vão te adorar. Assim, eu acho que você tem um futuro promissor como pesquisadora, como jornalista, como pesquisadora de comunicação. Desejo assim muito boa sorte. E eu ainda quero ver você assim em debates, entendeu, nacionais sobre isso, tá bom? Então, agradeço muito assim, a gentileza de você ter aceito o meu convite. Mas, assim, infelizmente, eu vou passar para você a palavra só para você fazer as suas considerações finais, porque a gente precisa também, não pode continuar indefinidamente. Foi muito rápido, tô triste. Não é, mas também achei. Passa muito rápido quando o tema é bom, né? Então, eu queria te agradecer, Zelma, pelo convite. Essas lives, elas têm sido um respiro, né? Nesse momento que a gente está de home office, quem ainda pode estar ou quem não está. É uma forma da gente não perder o contato
É a forma que a gente está tendo de ter o contato, que não é presencial, mas é o que está mais perto disso, e de também ampliar o leque. Acho muito bacana a tua iniciativa em fazer lives de temas tão diversos, porque é isso, você vai ampliando o leque para outras comunidades, né? Às vezes, essa discussão sobre fake news, por exemplo, ela não é uma discussão para ficar presa só na academia de comunicação, ou só entre as pessoas que estudam ou debatem um assunto, porque é um tema que está na pauta do dia de qualquer cidadão que mora no Brasil ou no planeta Terra hoje, né? Então, assim, a não ser que você seja de Marte, você tem que estar preocupado com isso. E há controvérsia, se lá não haverá, viu? Talvez em Marte já estejam lá falando que a Terra é plana, como sabe? Então, é muito importante essa possibilidade de expandir a discussão para outros segmentos e outros grupos, porque é uma oportunidade na prática de você sair da bolha, né? A tal da discussão de sair das bolhas. Se me permite indicar mais um livro aqui, tem um livro ótimo da Poliana Ferrari, que foi a professora com quem eu peguei aula lá na PUC, que chama Como Sair das Bolhas. E o argumento principal da Poliana é justamente que o problema maior da gente estar vivendo o dilema das fake news hoje é que a gente está vivendo em bolhas e a gente não se permite mais o contato com o diferente. E isso expande a questão só da bolha das redes sociais ou só da bolha informacional. Isso é na vida, é assim, a capacidade que a gente perdeu de fazer um caminho diferente. Não é muito bom esse pensamento, porque a gente perdeu um pouco a capacidade de lidar com o diferente. Assim, a gente não quer fazer o caminho diferente na volta para casa, a gente quer ir sempre no mesmo restaurante, pedir o mesmo prato de comida, pedir o mesmo drink, sabe? A gente não se permite assim, será que eu vou escutar outra música hoje? Vou ouvir outro estilo aqui para ver se eu gosto, ou eu vou provar uma outra comida. Você provar o diferente para você aprender a lidar com aquilo que não está dentro dessa tua bolha invisível, porque senão a nossa voz fica só ressoando, né? Eu falo só para mim mesmo. Sim. Eu falo e escuto meu eco, falo e escuto meu eco o tempo inteiro, só me comunicando com pessoas que concordam comigo. Então, eu adoro vir participar disso. Quando vem uma pergunta ou um comentário de alguém que diverge do meu, me leva a pensar já em outra coisa, ou em outra possibilidade, leva a gente para outro caminho. Isso é muito bom. Então, te agradeço enormemente pelo convite, agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Não passou rápido porque estou falando, mas a pessoa que está escutando toda hora só essa pode já estar de saco cheio. Então, muito obrigada. E estou à disposição. Vamos marcar mais coisas e vamos trocar figurinhas. Ai, adorei, brigadíssima, viu? Olha, mas assim, eu tenho absoluta certeza que chato não foi. Eu, por mim, ficaria assim mais 1 hora conversando, tá bom? Pois olha, sinta-se abraçada, assim, de longe, tomara que a gente consiga superar esse momento, né, e possa se ver pessoalmente. Vamos marcar uns bons drinks. Tá certo, e obrigada, pessoal, que está aí acompanhando, né? E até a próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, o meu convidado é o Geraldo Brito, cantor, compositor. Adoro o Geraldinho. Ele vai lançar um livro sobre a história da música piauiense, já está no prelo, né? Já está sendo. E aí, assim, a gente vai. Não, porque aqui também é assim, né? As pessoas vão lançando o livro. E aí, assim, a gente vai conversar, vai ser assim um comecinho, conversarmos sobre esse livro e sobre a história que o Geraldo Brito é assim, uma enciclopédia, né? Assim, ambulante. Muito maravilhoso. Ele é amigo de infância do meu pai. Se tu falar de mim para ele vai lembrar. Ah, com certeza. Tá certo, então. Eu espero contar com todos vocês na próxima segunda-feira, tá bom? E olha, muitíssimo obrigada e tchau, um abraço. Tchau, boa noite, gente.